Complementando o vídeo anterior, eu vou mencionar agora um exemplo de um dos maiores psiquiatras norte-americanos do século XX. O nome dele era Dr. Carl Whitaker e ele era um especialista em terapia de famílias. E houve um determinado evento, um determinado episódio da vida dele que ilustra muito bem aquilo que eu mencionava nos dois vídeos anteriores. Desse campo que permeia as pessoas e que influencia o comportamento individual. O Carl Whitaker era brilhante em terapia de famílias e certa vez ele estava dando um seminário sobre o assunto para médicos, psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais. Ele estava numa sala que era uma sala no formato de arena, com aquelas arquibancadas imensas, onde os alunos dele ouviam o que ele tinha a dizer. Num dado momento do seminário, foi trazida a ele uma família que tinha um garoto esquizofrênico, que era cliente de um dos membros da plateia, um dos alunos do Whitaker. Quando essa família entrou no recinto, o garoto estava surtado e a família estava em polvorosa, uma tremenda confusão instalada. Uma das pessoas da família cumprimentou o médico, os outros ignoraram o médico. Estavam gritando, todos ao mesmo tempo, brigando. Alguns se sentaram nas cadeiras que estavam informadas em círculo junto com a do médico, outros continuaram de pé, berrando, discutindo. E assim começou a sessão. Enquanto essa confusão estava estabelecida, o Whitaker falou meia dúzia de coisas e ficou quieto durante alguns instantes. E daí a pouco ele cochilou. O Whitaker era muito conhecido pelas cochiladas que ele dava em sessão e com as respostas mirabolantes que ele trazia das cochiladas dele. Daí a alguns minutos, ele desperta, fala mais meia dúzia de coisas, aparentemente sem nenhum conteúdo terapêutico explícito, e apaga outra vez. Isso se repetiu várias vezes ao longo da sessão de pouco menos de 1 hora. Era uma sessão onde ele estava fazendo uma intervenção terapêutica que servia de exemplo para os alunos dele do que ele estava ensinando no seminário. Era uma sessão aberta aos cientistas, aos pesquisadores. E ao longo dessa hora de sessão, quase 1 hora, o garoto foi se acalmando, a família foi se estabilizando e alguns minutos já antes do final da sessão estavam todos conversando educadamente. Enquanto um falava, os outros ouviam, todo mundo tinha a palavra e o garoto tinha saído do surto esquizofrênico. Foi encerrada a sessão, estava tudo em harmonia e a família foi convidada a se retirar para que o seminário prosseguisse. Mal a porta fechou, depois que a família saiu, a confusão foi estabelecida na plateia, na arquibancada da sala de intervenção. Os médicos estavam em polvorosa, os médicos, psicólogos, assistentes sociais, todos falando ao mesmo tempo, questionando o que o Whitaker tinha feito, porque ninguém sabia tirar um garoto do surto esquizofrênico sem medicamento. Ele esperou todo mundo se acalmar. E quando todos se acalmaram, ele respondeu a todas as perguntas com uma única sentença. E ele disse: em cada ambiente, em cada sistema, existe espaço para um único louco. Não era o que ele tinha dito o que tinha feito a diferença.
era como ele tinha se comportado, pois ninguém em sã consciência, numa situação dessas, iria esperar que o psiquiatra dormisse no meio da confusão. Esse exemplo ainda ilustra um outro fenômeno muito importante a respeito das ideias que nós estamos aqui tratando. Que não existe uma pessoa esquizofrênica. Existe uma família, um sistema disfuncional. E normalmente o membro mais sensível é o que manifesta o sintoma do conjunto. Nós poderíamos, numa forma de uma metáfora, extrapolar essa sabedoria para outras dimensões. Quando a vida das pessoas não está boa, o sintoma aparece em algum lugar do seu organismo. Mas não significa que o sintoma é o problema. Ele é apenas o ponto onde se revela a disfunção. E nós devemos ter isso em mente quando vamos olhar para as questões dos dramas emocionais, dos sentimentos ou dos sintomas que hoje são tão comuns na nossa cultura. Eu vou repetir a pergunta. Diante do que eu expliquei até agora, não é possível nós sabermos exatamente qual é o ponto onde começa um sintoma. Se a depressão, a angústia, a ansiedade, o medo que alguém esteja sentindo é exatamente dessa pessoa, gerado por ela, ou se isso faz parte da ressonância dessa pessoa com alguma outra pessoa do sistema, da família, que esteja vivendo a dificuldade. E se isso é verdade, nós devemos levar isso em conta quando pensarmos em soluções para essas pessoas. Ao que mais ela está sujeita nos sintomas que ela manifesta.